Fala galera, estamos começando mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar sobre cidadania. A gente vai refletir sobre o que é ser cidadão, como é que se forma o cidadão e algumas coisas relacionadas, por exemplo, com democracia, com ética, com moral, a diferença entre essas coisas e como elas se relacionam. Mais uma vez, para me ajudar no vídeo, eu chamei o Robson. O Robson é professor de filosofia na rede estadual de Santa Catarina. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é cidadania. Pois é, esse assunto, apesar dele estar sempre recorrente aí na ideia de todo mundo, é um assunto complexo. Poderia dizer até a respeito do que é cidadania e cidadão. O cidadão, a cidadania é um processo de conversão ao Estado. O que isso quer dizer, né? Vamos indo para trás ali para entender o conceito. Então você tem pequenos grupos sociais, esses grupos vão se consolidando, vão se tornando mais complexos, você tem a civilização e posteriormente você tem aí a fundação do Estado. O Estado é uma fundação de um conglomerado social bastante complexo, né? A ideia e formação do Estado, você como professor de História pode explicar muito melhor do que eu, e sabe também muito melhor que eu, que é uma situação complexa. Esse Estado, né, ele vai comportar então os partícipes ali, os participantes. Esses participantes vão se tornar cidadãos à medida que eles vão se convertendo às ideias e aos processos desse Estado civilizado, né? Leis e ordem. Basicamente, a cidadania é uma relação com as leis e com a ordem determinada por esse Estado. Cidadão é aquele que se converte a essas leis, tecnicamente falando. Mas será que é só isso, né? Porque aí também você vai ter que ponderar essas leis, se elas são ou não são justas, se essas leis são ou não são adequadas, se existe democracia, o quanto de democracia existe, né? Qual a mobilidade dessas classes sociais. A noção disso tudo vai gerar uma postura, né? A sua existência dentro desse Estado vai gerar essa postura que vai determinar se você é ou não é um cidadão. Cidadão é uma pessoa consciente dessas leis, desses direitos e deveres e que o exerce de fato, né? Ele tem uma vida dentro do Estado que é uma vida ativa, uma vida proativa, não só uma vida reativa, né? E essa vida ativa dentro do Estado é o que vai fazer com que você seja de fato aí reconhecido como um cidadão. É uma pessoa esclarecida dentro desse processo aí que eu falei como introdução aqui agora. A gente tem que pensar que a ideia de cidadania ou o afinamento da ideia de cidadania, ele cresce a partir do século XVII, principalmente o XVIII com o Iluminismo. Exatamente. Depois ele ganha importância com a Revolução Francesa e a Constituição do Cidadão, né, os direitos do cidadão os e direitos tudo mais, humanos né, e tudo mais, e seguiram em parte o que o Rousseau falou. Exato. Né, e depois... É um dos fundamentos, Rousseau é um dos fundamentos, né, da noção de cidadania. Né? E depois da França a gente tem a formação, o crescimento da ideia de cidadão nos outros países de maneiras peculiares, todos eles crescendo a partir do século XVIII e junto surgindo a ideia da nação, a ideia do pertencimento à nação. Exato. Que vai ganhar mais importância ainda no século XIX, principalmente na Inglaterra vitoriana. Vai ser consolidado ali, né? Esse processo todo seu que você está descrevendo, digamos assim, anterior, Idade Média, para trás, né? Tirando ali o início da concepção de cidadania ali nos gregos, mas vamos, depois do evento grego, ali, vamos pegar a Idade Média, o homem ele não pertencia a si mesmo, ele pertencia a um condado, ele pertencia a um reinado, ele pertencia, né, à igreja, enfim. Quando o homem não pertence a si mesmo, ele não tem noção de si mesmo, logo ele não vai ter noção de direitos e deveres. Ele é uma máquina que vai ser dirigida. Com todos esses processos da Revolução Iluminista e os processos posteriores ali, né, a Revolução Francesa e tudo mais, você começa a trabalhar uma noção de sujeito. O homem pertence a si mesmo. Mas o homem pertence a si mesmo dentro de uma sociedade que vai constituir o Estado que o abriga. Então, o cidadão é essa pessoa que tem noção de si mesmo e tem noção da responsabilidade dentro desse Estado que o abriga. O que é bem difícil, às vezes, de você explicar, porque geralmente as pessoas se colocam numa posição subalterna ao Estado, que é justamente uma anti-cidadania. Sim. Porque a posição subalterna vem lá da Idade Média, né? E as concepções, do pertencimento e tudo mais. A revolução causada aí pelo engendramento dos direitos humanos né, e tudo que aconteceu posterior a essa nova ideia ou etapa humana, ela traz essencialmente uma noção de sujeito. Eu pertenço a esta comunidade, né, e como sujeito que sou, consciente de mim mesmo.
pertencente a essa comunidade, eu tenho certas responsabilidades por zelar, né, por esse Estado que eu constituo. Aí nasce a noção da cidadania, não é uma posição subalterna, é uma posição ativa. Isso tudo é teoria. Sim, sim. A prática é um pouco mais complicada. A prática aí, se a gente for fazer um recorte essencialmente brasileiro, nós estamos muito subdesenvolvidos com relação à ideia de cidadania. Nós temos ainda uma ideia de cidadania, conhecer seus direitos e deveres, é não jogar papel no chão, é não jogar papel na rua, é respeitar o semáforo, é dar lugar na fila, que são medidas que são muito inferiores a uma noção constituída de cidadania. É óbvio que essas ações são necessárias, mas elas fazem parte de uma educação básica. Você não joga papel no chão porque você é um cidadão. Você não joga papel no chão porque não é lugar de jogar papel no chão. Cidadania é muito mais profundo que isso. A cidadania é uma noção do Estado, a importância desse Estado como um local que agrega a sua existência. Você vive no local. Eu não vou agredir Guaramirim, eu não vou agredir Jaraguá do Sul, eu não vou agredir Joinville, etc, etc. Eu não vou agredir o planeta, porque é o local onde a minha existência desenvolve. Sem esse local, eu não existo. Então, as noções básicas, elas não deveriam nem ser discutidas. Isso já deveria vir no pacote inicial para qualquer existência. A cidadania, como uma ideia mais ativa, ela se torna muito mais profunda e exige uma responsabilidade muito mais profunda, que vem, por exemplo, e aí entra uma discussão bem do nosso tempo, a respeito da família. A família é ou não é, ou continua sendo, por exemplo, a base da sociedade. A educação que eu dou para o meu filho, a educação que você oferece para o seu filho, é de fato uma educação cidadã. Você está ensinando seu filho a conviver em sociedade e, através desse convívio, promover o bem humano? Essa é uma discussão sobre cidadania.